Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Nos anos 80, nós fomos embalados pelos conceitos de liberdade. No início dos anos 80, nós sabíamos que uma mudança dos padrões brasileiros estava acontecendo. Uma mudança que era fruto de muita luta social, muita luta política e, em alguns casos, também luta armada. O nosso entrevistado de hoje é autor do livro Confesso que Peguei em Armas, pela UFG. Também autor do livro Ditadura Militar em Goiás, Depoimentos para a História. E esse que foi um livro traduzido e lançado na Suíça e também na Alemanha. Ele, inclusive, é o mote inicial para a nossa entrevista de hoje. É o livro Ninguém Pode Se Calar. Nosso entrevistado, o jornalista Antônio Pinheiro Salles. Um nome que se mistura com a história, não só mais remota, do estado de Goiás, do período da ditadura militar, do regime militar, do período muito controverso, principalmente agora, recentemente, muito discutido e recém-analisado, mas também uma pessoa do presente. Ele é alguém que tem sido testemunha do que aconteceu, mas também um analista desse nosso momento da história. Pinheiro Salles, que prazer ter você aqui no programa Controverso. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Muito obrigado. Também me sinto lisonjeado em conversar com você. Obrigado, Pinheiro. Pinheiro, me fala um pouco sobre esse livro, Ninguém Pode Se Calar. Como é que foi o lançamento dele? Como é que foi o trabalho dele? Bem, eu quero cumprimentar aí todas as pessoas que estão nos assistindo. Cumprimentar especialmente você pelo seu trabalho, pela sua imparcialidade. Obrigado. E pelo seu compromisso com a verdade, que hoje isso tem que se destacar acima de qualquer um outro fator, qualquer outro elemento, porque nós temos um compromisso com a verdade e temos que ser fiéis a esses compromissos. Respondendo à sua pergunta, esse livro nasceu, como explica aí o autor da introdução dele, que é o ex-ministro da Justiça do governo de Fernando Henrique Cardoso, José Carlos Dias. Ele me ouviu em uma audiência pública da Comissão Nacional da Verdade. Quando eu terminei o meu pronunciamento nessa audiência pública, ele me procurou, chamou a assessoria dele e encarregou essa assessoria de encaminhar comigo um meu depoimento, sem limite de tempo, para a Comissão Nacional da Verdade. Oferecerá à nação e ao mundo sobre o que representou a ditadura militar no Brasil. E isso funcionou como um vaticínio. Parcela significativa do mundo tomou conhecimento da existência desse livro, que foi lançado por mim com a minha presença na Alemanha e na Suíça, e está sendo traduzido, e certamente eu vou para o lançamento, na França. E depois desse contato dele comigo, veio aqui a Goiânia, ao Sindicato dos Jornalistas, a equipe de assessores do presidente da comissão, do Zé Carlos Dias,
conversou comigo e marcamos o dia do meu depoimento lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília. Eu fui, dei o depoimento e depois fiz uma síntese e editamos esse livro que é esgotado. Então, aí está a síntese do meu depoimento na Comissão Nacional da Verdade. Eu queria explicar aqui para o nosso telespectador e o internauta que nos acompanha. A Comissão Nacional da Verdade foi fruto de um movimento, o movimento da Anistia Internacional e também aqui dos processos nacionais de anistia, onde nós tínhamos uma dificuldade muito grande no Brasil de saber o que realmente havia acontecido nos anos do regime militar, a partir de 64, porque os relatos oficiais eram muito divergentes dos relatos que se ouviam dos então anistiados do ano de 79. Então, ao longo de todo o período democrático brasileiro, havia essa discussão sobre a restauração dessa verdade pelas pessoas que participaram. A Comissão Nacional da Verdade fez uma releitura de livros, de documentos, de anotação, livros oficiais, de documentos, anotações, entrevistaram centenas e centenas de pessoas, tanto que foram torturados quanto torturadores, ou os alegados torturadores, alegados torturados, né, de acordo com a visão política e ideológica que se tenha, e foi acompanhada essa comissão com olheiros, com observadores internacionais ligados à Anistia Internacional e à Organização das Nações Unidas. O depoimento do Pinheiro Salles foi um depoimento dos mais preciosos. Pinheiro Salles, e a importância do seu depoimento? Você teve 9 anos preso na ditadura militar, no regime militar. Como foi essa experiência? As pessoas hoje estão fazendo uma releitura, em razão até desse momento brasileiro, né, de discussão de esquerda, direita. Nós temos pessoas que atendem que o nome de alguns dos torturadores são nomes quase que santos, como defensores da pátria, e que não participaram, a não ser de forma oficiosa, dos atos que aconteceram. Você é uma das testemunhas vivas, conhecidas e reconhecidas internacionalmente. Como é que foi esse período de 9 anos da sua prisão e o que você passou? Pelo que você foi preso? Eu fui sequestrado, não fui preso, porque mesmo na Constituição da ditadura militar, rezava, definia que qualquer pessoa, para ser presa, precisa ser em flagrante delito ou por ordem expressa da autoridade competente. A ditadura não cumpria nenhum dispositivo constitucional. Agia de acordo com as exigências autoritárias do regime militar. Então eu fui sequestrado numa rua em Porto Alegre. Pessoas torturadas. E, aliás, se você me permite fazer uma pequena observação, quando se fala torturadores de acordo com a visão ideológica das pessoas, eu não concordo. Torturador é torturador, existem dados concretos e irrefutáveis. E você é uma prova viva, né? Pessoas que defendem a tortura vão defender os torturadores, não podem negar a evidência, o dado concreto, o documento, o testemunho vivo. E então eu, sendo sequestrado, fui levado para a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, onde funcionava a principal Câmara de Horror do Rio Grande do Sul. Que é o Departamento de Ordem Pública, né, de Política Social, que é o DOPS. Eu fui preso pelo DOPS e pelo Exército. Fui levado, arrancaram minha roupa
me vendaram os olhos e eu fui torturado por um tempo indeterminado. Fala, mas torturado por quê? Meu compromisso, na ocasião, era com a defesa da democracia, da justiça, da liberdade. E, para isso, eu não fiquei na conversa. Quando se editou o ato institucional, famigerado ato institucional número 5, em 13 de dezembro de 1968, se esgotaram todas as possibilidades de qualquer forma de resistência democrática. Deixa eu só orientar o meu telespectador. Nós tivemos uma Constituição que o governo militar trouxe, me creio que em 1967, 67, aonde foi uma Constituição que, apesar que era do regime militar, da ditadura militar, mas ele não restringia direitos ainda das pessoas. Foi o ato institucional que, sendo o ato institucional e não um ato constitucional, passou totalmente por cima da norma constitucional. Se a ditadura tem uma data exata, se ela não for considerada o golpe militar de 30 de março, né, de 64, ela obrigatoriamente tem que ser considerada com a expedição do ato AI-5, né, que é o ato institucional, porque é nesse momento que se quebra o elo constitucional. Esse ato é que permitia, proibia toda e qualquer forma de expressão que fosse oposicionista ou que fosse de qualquer forma de organização e que permitia que situações como essa acontecessem. Foram suspensos todos os direitos e garantias individuais, consequentemente, garantias constitucionais. E nesse momento não contava mais com apoio nem da igreja, nem da OAB, nem da imprensa livre. Nesse momento já havia o entendimento da exasperação do então regime militar. É porque há, às vezes, um pouco de mistura, sabe, Pinheiro Salles, entre o que aconteceu em 64, que houve apoio da igreja, no primeiro momento da OAB, e logo em seguida a OAB já reclamou, e em 68 não. Em 68 já estava grave a situação política no Brasil. Você foi, então, torturado porque lutava pela democracia. E ali, quem são os principais responsáveis por essa tortura, Pinheiro? Então, o ato institucional número 5, famigerado AI-5, significa a reedição do golpe militar. Tá? E dessa maneira, retornando aí à questão da tortura, eu fui torturado por um tempo indeterminado. Dentro de pouco tempo eu não mais caminhava, era arrastado pelos corredores do cubículo para a cela de tortura, foi pendurado no tal de Arara, que é um dos mais terríveis métodos de tortura, que aliás é uma criação dos brasileiros à época ainda da escravidão. Eu fui pendurado no tal de Arara algumas vezes, desmaiei. Afogamento, choque nas partes íntimas? Isso aí colocaram, por exemplo, em mim, nos choques elétricos, que no Rio Grande do Sul a máquina em que se girava a manivela para transmitir o choque elétrico, eram 2 fios, o positivo, não sou eletricista, não sou engenheiro, sou jornalista e bacharel em Direito. Bem, então os fios colocaram um fio desse num bombril e introduziram no meu ânus. E o outro fio eles enrolaram no pênis. E aí giravam a manivela da máquina, que lá era chamada de maricota, que transmitia toda forma de choque. Nessa ocasião mesmo eu desmaiei quando eu acordei com um médico
lá perto de mim, e os próprios torturadores fazendo exercício nas minhas pernas, nos braços, para que eu recobrasse a consciência. Para continuar a tortura. Para continuar a tortura. O médico dizia até quando você poderia suportar a tortura. Pinheiro Salles, o que eles queriam adquirir de informação? Eles queriam todas as informações. Nessa ocasião, com a vigência do AI-5, eles tinham poderes absolutos. Chegava, por exemplo, em um determinado ponto de ônibus, sequestrava sem qualquer acusação todas as pessoas, mulheres, homens, crianças, levavam para os centros de tortura, arrancava a roupa das pessoas e faziam seus interrogatórios. Então, o que eles queriam saber? Todas as informações que eu tinha para delatar pessoas, mulheres, homens, democratas, parlamentares. Aparelhos. Onde que era a localização dos aparelhos? Onde as pessoas moravam. Aparelhos são as localizações onde a resistência, né, organizada, elas alocavam para tanto dormir como estabelecer suas reuniões. Era. Então, armamento, né, fornecedor de armamento. Tudo. Eles queriam todas as informações possíveis. Você testemunhou outros... Inúmeros. Na sua frente? Na minha frente. Violação sexual de mulheres. Sendo torturadas. Violação sexual de mulheres. Muita violação sexual, estupro, não. Não, né? Eu presenciei, porque machucar. Em muitas ocasiões que eu não estava sendo torturado, estava num cubículo, pelado, lá no chão, eles chegavam lá, me pegavam pelas pernas, outro pelos braços. Quando não me arrastavam, eles carregavam e levavam às salas de tortura. E lá, uma ocasião dessa, estava um cidadão que eu conhecia, um escritor do Rio Grande do Sul, José Ângeli Sobrinho, e a namorada dele, nua, e eles praticando todo tipo de violência com ela na frente dele, ele pendurado no tal de arara. Embaixo colocaram muitos jornais, porque a pessoa desseca, urina, não tem nenhum controle físico, vomita, e a mulher no chão, também nua, com suas partes íntimas, com os cacetetes que eles introduziam na vagina, e assim sucessivamente. Pinheiro Salles, dos seus torturadores, você consegue identificar alguns dos que te torturaram durante esses 9 anos? Eu não digo todos, ó Giovanni, mas eu entreguei, por exemplo, à Comissão Nacional da Verdade uma relação de pessoas que me torturaram, com os nomes verdadeiros que eu consegui aturar, outros os codinomes e outros eu simplesmente descrevia aí a fisionomia dele, que eu não conseguia ouvir os nomes. Agora, o que é importante, eu tenho muitos nomes, muitos. Agora, de qualquer maneira, é importante citar que no Rio Grande do Sul, o comandante da tortura era o delegado Pedro Carlos Felig, que ficava de calças apenas, porque a cela de tortura, que era a câmara de tortura, muito quente, ele ficava sem camisa, com a calça arregaçada, e os torturadores todos sem camisa. Tinha um que parece que ele se divertia muito em urinar no meu rosto. Eu pendurado no tal de arara,
desfalecido, com a cabeça virada para trás, que eu não conseguia levantar mais a cabeça, ele chegava e urinava nos meus olhos, no nariz, na boca, e fazia isso. Era o Nilo Ervelha. Agora, o coordenador de tudo, o comandante, que também participava da tortura no Rio Grande do Sul, era o delegado Pedro Carlos Félix. E quero já, para reunir esses dados em relação ao momento de tortura, eu fui muito torturado também em São Paulo, no DOI-CODE, o DAN, que sempre foi considerado pela Anistia Internacional por entidades democráticas e de direitos humanos da América Latina e da Europa, como eu comprovei. Então, o comandante no DOI-CODE, repito, principal centro de terror da América Latina, o comandante de 1970, quando eu fui preso, sequestrado, a 1974, período do governo do Emílio Garrastazu, do sanguinário Emílio Garrastazu Médici, o comandante do DOI-CODE foi o militar que eu conhecia lá como Major Tibiriçá. O Major Tibiriçá, eu consegui saber o nome verdadeiro dele depois que saí de lá. Era o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Brilhante Ustra? Brilhante Você Ustra. foi torturado por Carlos Alberto Brilhante Ustra? Fui torturado de todas as maneiras. Com a presença dele com a ou através dele também? Dele, a participação dele e de vários outros torturadores lá, onde muito se destacava o JC, Jesus Cristo. Piero Salles, nesse momento histórico do ano de 2018, nós tivemos muitas pessoas do Brasil que começaram a participar das discussões políticas brasileiras, que começaram através das redes sociais a trazer suas opiniões, que antigamente, muito dessa discussão que nós estamos trazendo era só para quem se interessava por história ou por uma posição política. Havia, durante os anos 80, anos 90 e começo dos anos 2000, uma reverência e um respeito muito grande por essas pessoas que passaram por esses constrangimentos, por essa aniquilação íntima e pessoal, porque o que a tortura visa é isso, é desumanizar o ser para desconscientizá-lo, para que possa tratá-lo como um objeto de serventia e de desprezo e manipulação. E agora, recentemente, as pessoas começaram a relativizar essas situações. Entre essa relativização, começaram a tratar essas pessoas dos porões do regime militar como algo um pouco até romanceado, como se heróis da pátria fossem. Você que passou no seu corpo por essas agressões e viu, você percebia sadismo ou patriotismo nos seus torturadores? Nenhuma questão nem outra. Eu não acho que os torturadores, os agentes civis e militares e alguns da polícia militar agiam por sadismo. Eles cumpriam funções políticas exacerbadas como Hitler cumpriu na Alemanha, dentro de um projeto. E os torturadores eram treinados, preparados, técnica, política e ideologicamente para exercerem aquela função marcada. Então, inicialmente foi formatado na mente dessas pessoas uma ideologia, um raciocínio que eles levaram adiante. Como se estivesse... uma capacidade técnica. Ou seja, para a aplicação um estudo médico de como que a dor
poderia trazer aquele resultado. Isso. Pinheiro Salles. Mas, Giovanni, a gente falou, eu falei só do Rio Grande do Sul e do DOI-CODE. Eu fui muito torturado também no DEOPS de São Paulo, cujo coordenador, também torturado diretamente por ele, o capitão Sérgio Fernando Taranhos Fleury, chefe do Esquadrão da Norte de São Paulo, que foi um dos principais torturadores e atuou em todo o país. Ele foi ao Rio Grande do Sul, ele ia a cada estado orientar os torturadores e os próprios chefes da tortura. Bem, e para não me alongar muito nisso, é preciso dizer que nessa ocasião eu fui encaminhado, e quem me encaminhou foi o brilhante Ustra, o Major Tibiriçá, para o Hospital do Exército, onde eu passei por 2 cirurgias. Eles me arrebentaram as mandíbulas, quebraram e arrancaram meus dentes. Eu sou surdo do ouvido direito, porque quebraram o tímpano. Atrofiaram meu braço direito e paralisaram a mão direita com as cordas do pau de arara. E se eu não tivesse passado por uma cirurgia que abriram meu braço, as cicatrizes já estão ficando apagadas, mas ainda são perceptíveis. Para fazer uma limpeza, eu teria seguramente, segundo os próprios médicos, perdido a mão direita, que eles conseguiram salvar e ficou com essa deficiência, mas tenho a mão. E passei por outra cirurgia na boca, que abriram as gengivas para tirar as raízes dos dentes quebrados. E eu fiquei muito tempo sem poder falar, com muita dificuldade de me alimentar. Então, durante os 2 primeiros anos, não são 2 dias nem 2 meses, 2 anos, eu fui sistematicamente torturado no Rio Grande do Sul e em São Paulo, tanto no DOPS, que era DEOPS, porque é a Delegacia Estadual de Ordem Política e Social, como no DOI-CODE UBAN. Ou seja, é muito importante nós atentarmos que são agentes públicos, civis e militares, oficiais com ordem pública, em aparelhos, em instituições governamentais em que essas situações aconteciam. Elas não eram em casas, elas não eram na rua, elas eram dentro do aparato público. No Rio Grande do Sul era dentro da Secretaria de Segurança Pública. Pinheiro Salles, deixa eu me perguntar novamente. Dentro dessa nova releitura que algumas pessoas estão fazendo, eles trazem que pessoas como o Coronel Brilhante Ustra, pessoas como o Major Tibiriçá, pessoas que foram citadas por você, eles tinham funções apenas oficiosas, apenas de comando e que não tinham essas informações do que acontecia, e que se aconteciam eram por pessoas inferiores. Você já tem visto isso? O que você pode falar a esse respeito? Eu tenho visto e, claro, tenho entendido. Porque aqui no Brasil, eu posso assegurar isso com muita firmeza, muita, e com a verdade que imprime cada palavra minha, que está impressa em cada palavra minha. Eu não sou candidato a nada, não quero nada, meu dever, meu compromisso é com a verdade, com a justiça, com a paz, com o futuro dos meus filhos e netos, com o futuro do povo brasileiro.
aqui no Brasil se cometeram crimes de lesa humanidade que superaram e superam os horrores do nazismo chefiados por Adolf Hitler. Porque lá, segundo as denúncias, foram eliminadas 6 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, não. Os dados até agora apontam cerca de 5 mil. Claro que aí faltam muitas inclusões que devem ser feitas ainda pela história. Mas prometo ser rápido. Nos outros países em que as ditaduras foram impostas com a presença do governo dos Estados Unidos, como o Chile, para tirar um governo democrático de Salvador Allende, como no Uruguai, como na Argentina, no Paraguai e na Bolívia, os torturadores, aqueles que cometeram crimes contra a humanidade, foram punidos. Aqui no Brasil houve uma manobra. Quando a ditadura não conseguia mais se manter de pé, ela cedeu diante das pressões nacionais das organizações populares, da imprensa, da igreja, de entidades sindicais, democráticas, populares, religiosas, teve que ceder. Agora, foi artífice a ditadura militar de uma manobra de profundas e imprevisíveis consequências na história do Brasil. Porque aqui a anistia de 28 de agosto de 79, lei número 6.683, ela anistiava os torturadores, os bandidos, os terroristas, os criminosos que agiram nos porões, nas masmorras da ditadura militar. E os que estão vivos e as famílias deles recebem grossas indenizações de aposentadoria até hoje. Nos outros países, todos foram punidos. E os que estão vivos até hoje são punidos pela justiça. Aqui no Brasil isso não aconteceu, e daí o que você diz, Giovanni, é que existem equívocos, tergiversações pelas pessoas muito espertas que tentam defender e defendem a ditadura militar que causou profundas consequências e atos indescritíveis de 1964 a 1985. Então, como não houve punição, como não houve justiça, isso determina esse tipo de manifestação e até que se eleja um presidente da República comprometido com esse passado criminoso. Pinheiro Salles, o programa meu é controverso. E eu preciso também olhar o outro lado da moeda. E o outro lado da moeda você, na sua obra, eu gostaria de mostrar novamente os livros do Pinheiro Salles, Ninguém Pode Se Calar. Esse é o livro que foi lançado também na Europa, traduzido tanto na Alemanha quanto na Suíça. Confesso que peguei em Armas, livro maravilhoso. E um outro livro que eu acho importante para nós goianos é A Ditadura Militar em Goiás, Depoimentos para a História. Você pode pegar informações sobre Pinheiro Salles aqui nesse telefone, tá? Esse telefone que está aqui no ar.
Ele é um telefone de contato, se você quiser talvez uma entrevista, conversar com o Pinheiro Salles, se você quiser ter acesso às suas obras. Em breve ele vai estar lançando um blog para trazer suas ideias, suas impressões, seu registro histórico. Pinheiro Salles. Eu tenho 5, tenho 8 livros publicados. Sobre a ditadura militar eu tenho 5. Eu trouxe 3 aqui para te mostrar, mas tenho 5 publicados, inclusive um que está sendo reeditado agora pela editora Expressão Popular. 1964, golpe e ditadura. Vamos conversar um pouco sobre o outro lado dessa faceta. Você vem de um movimento de resistência armado, você mesmo confirma isso. Sem dúvida. E você afirma que lutava pela liberdade, pela democracia. Porém, e é isso que está sendo feito de releitura, nós sabemos que naquela oportunidade nós tínhamos 2 grandes centros mundiais, que era a Rússia e a China, com experiências distintas, totalmente separadas, totalmente distintas, de revolução comunista. Uma que era mais centrada que era leninista, mais centrada no marxismo, que era uma junção do proletariado rural com o proletariado urbano fazendo uma revolução. Enquanto que na Revolução Sino, né, chinesa, nós tivemos um aparato revolucionista com militar, não é isso? Rural com militar, urbano com militar. São 2 linhas totalmente diferentes, mas todas elas foram ditatoriais, com uma grande mortandade na Rússia. A história que nós tínhamos do começo do socialismo, do comunismo, ela era contra as liberdades individuais, e também a história recente que havia acontecido em Cuba. Não é um contrassenso dizer que se lutava pela liberdade, pela implantação de um regime comunista? E a outra pergunta: vocês eram a resistência ou o regime militar é que fez uma reação contra um levante armado comunista no Brasil? São muitos fatores, Giovanni. Para a gente não fazer uma abordagem superficial, eu teria que discutir com você a questão do marxismo. O que não temos tempo. Não temos tempo. Teria que discutir com você a Revolução Bolchevique de 1917, de outubro, e a Revolução Chinesa, que teve como principal líder Mao Tse-tung, com a luta vitoriosa em 49. A gente teria que discutir isso. E que havia democracia na China. Muita gente não sabe disso, inicialmente. A gente teria que discutir. E teria que discutir a questão do comunismo. O comunismo, bem rapidamente, só existiu na pré-história. Nunca houve comunismo. Houve uma ditadura da burocracia que oprimia o povo na União Soviética a partir de 1923, um ano antes do falecimento do Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin, que ocorreu em 1924. Quando Stalin assumiu o controle político e ideológico da União Soviética, o país passou a desenvolver uma política que contrariava os fundamentos básicos dos princípios que determinaram a Revolução de 1917. Mas aqui no Brasil, eu entendo isso, inclusive Stalin fugiu muito daquilo que era a ideia de Marx e que era o princípio de Lenin. Ele fugiu para estabelecer até uma distorção daquilo que se projetava. Mas nós queremos saber no Brasil, o que a sua geração queria implantar no Brasil? E favorecido por quem? Por quê? Inclusive um amigo seu que deixou um abraço para você, Sivaldo Castro,
advogado da cidade de Goiás, inclusive fez filosofia na União Soviética, comunista, e ele trouxe para nós essa perspectiva, né? A formação da mentalidade era uma formação soviética ou cubana. Então, o que na verdade vocês queriam resistir e implantar no Brasil? Eu não posso falar dos outros. Por vocês. Isso. Pelos outros. Agora, eu fui militante da democracia e do socialismo. Porque o socialismo compreende a democracia. Que é o que o pessoal não entende hoje. Não entende. Na União Soviética não houve socialismo, houve uma revolução socialista. Implantada por Stalin. Não. Antes, a revolução. Ah, sim, de 18. De 17. No período de 17 até 23, o Lênin, como um grande líder revolucionário, deu a sua contribuição para a implantação do socialismo. Não conseguiu, faleceu e aí degringolou. Seguir a orientação da União Soviética ou da China naurista, nunca. Latifundiário do Rio Grande do Sul, um governo democrático que fortalecia as entidades sindicais, defendia a reforma agrária, que foi feita no Jatão há cerca de 130, 125 anos. Aqui no Brasil, até hoje, quem vai assumir aí um dos ministérios do governo eleito é o presidente da UDR, União Democrática Ruralista, criado por um goiano aí há algum tempo atrás, para fazer leilão de dois e dar... Eu só tenho mais 3 minutos e eu preciso lhe perguntar. Sim, a resposta. Isso. Então, o que houve aqui no Brasil era um governo democrático que foi combatido pelos latifundiários, pelos grandes empresários, pelos meios de comunicação e por meio do governo dos Estados Unidos, que criou aqui no Brasil para combater deputados, parlamentares, prefeitos, governadores e o próprio presidente da República, no período da chamada Guerra Fria. Então, foi uma exigência inicial do governo dos Estados Unidos para combater João Goulart, do governo de Minas Gerais, Magalhães Pinto, do governo da Guanabara, do Rio de Janeiro, atual, Carlos Lacerda, e do governo de São Paulo, o corrupto, conhecido, roda nas fases, Adhemar de Barros. Esses setores se uniram com os Estados Unidos para derrubar João Goulart e impuseram o governo militar. E nesse momento, então, vocês montam uma resistência a essa movimentação? A resistência política, ela surgiu desde o primeiro momento, porque ninguém poderia concordar com um governo nomeado. E quem era essa resistência a esse... Eu já entendi, acho que o telespectador e o internauta também. E qual era esse grupo que você, então, estava integrado e se propôs se propuseram a resistência? Eram muitos os grupos. Mas você tinha um grupo específico seu? Diferenciados que se opunham. Eu fui desculpe a pretensão, eu fui uma das principais lideranças do movimento estudantil na Bahia, cursando na Universidade Federal da Bahia. E lá nós criamos, os estudantes criaram uma coordenação. E dessa coordenação eu participava. A primeira organização política de que eu participei foi a POLOP,
organização marxista política operária, que reunia intelectuais, escritores, democratas diversos, pessoas estudiosas, porque a gente priorizava a formação teórica. E quando eu falo formação teórica, a gente precisa compreender a filosofia, o materialismo dialético e a ciência da história, o materialismo histórico. A gente privilegiava a formação, porque sem formação teórica não existe nenhum momento. Como nós estamos já nos minutos finais, e eu já, desde já, alerto aos nossos telespectadores, esse será um programa de duas partes. Essa é a nossa primeira parte. Desde já, eu quero te convidar para voltarmos na próxima semana e darmos continuidade a isso que nós estamos conversando hoje, que eu acho que é um registro histórico. Mas eu gostaria de fazer uma conclusão desse primeiro momento nosso aqui, te perguntando o seguinte: em que momento que esse grupo de intelectuais imaginava conversar com o resto da nação, visto que hoje, 60 anos depois, não é, aproximadamente 60 anos, quase 60 anos depois, nós ainda temos um país de analfabetos políticos, analfabetos funcionais. Então, naqueles anos 60, começo dos anos 70, havia uma dificuldade enorme de transmitir isso que uma intelectualidade e uma estrutura acadêmica. Como é que vocês imaginavam conversar isso com a população brasileira? Conversar é impossível. Cito um exemplo. Quando entrei para a faculdade de Direito, no primeiro ano, o DCE da Bahia promoveu um concurso de oratória. E eu, no primeiro ano, calouro, me inscrevi nesse concurso. Fui o vitorioso, recebi a medalha, que se a repressão não tivesse unido com tudo que era meu, certamente eu teria essa medalha até hoje. Sabe, defendendo qual o tema? O voto do analfabeto, que eu defendia, e foi o tema do meu discurso, nesse concurso de oratória, o voto do analfabeto. Quando eu terminei o discurso, que foi sagrado, vitorioso, vencendo pessoas do 5º ano de todos os graus da faculdade, eu já fui procurado por um cara que falou: você é comunista? Você está recebendo quanto do ouro de Moscou para fazer esse discurso? Defendendo o voto do analfabeto. E comecei a ser seguido pelos órgãos de repressão, pela Polícia Federal e órgão de repressão. Então a conversa era impossível. Até 1968... A conversa era impossível com os órgãos de repressão. Mas a minha pergunta é com a população brasileira. Porque eu entendo bem que existia os órgãos de repressão e o aparelhamento do Estado, e havia esses jovens intelectuais, acadêmicos, escritores, jornalistas, religiosos, com esses ideais libertários. E aqui nós já estamos encerrando nosso programa, essa primeira parte de hoje. Como que vocês imaginavam tratar com os outros milhões e milhões de brasileiros que estavam alheios a esse sistema todo? Utilizavam de todos os métodos. Só que houve uma determinada possibilidade de você fazer palestra em faculdade, de você fazer palestra em sindicatos e entidades democráticas de uma maneira geral. Agora, a partir do AI-5, voltamos a ele, foi completamente impossível. Mas antes,
todos os métodos eram buscados. Agora, Tati, para concluir, de dezembro de 1978, você só conseguia distribuir um panfleto com a metralhadora na mão para se proteger. Era instrumento de autodefesa. Mas estou convencido, ó Giovanni, de que cumpri e procuro cumprir hoje com meu papel de cidadão que não aceita ser massa de manobra de ninguém, muito menos de presidentes que se elegem com métodos espúrios, e procuro desempenhar a função de agente da história. Nós estamos aqui hoje com o jornalista Antônio Pinheiro Salles nessa primeira parte dessa entrevista histórica. Aguarda só um minutinho. Nós vamos por intervalo e eu já volto. Quer se manter competitivo na sua carreira? Venha para a Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. Giovanni Bueno, programa Controverso. Hoje fizemos a primeira parte da entrevista que eu considero histórica com o jornalista Antônio Pinheiro Salles, autor dos livros Ninguém Pode Calar, Confesso que Peguei em Armas e também Ditadura Militar em Goiás, Depoimentos para a História. Se você quiser entrar em contato para adquirir essas obras ou ter algum tipo de contato profissional com o professor, jornalista e advogado Antônio Pinheiro Salles, o número é esse aqui. Nós continuaremos na próxima semana, quando vamos discutir um pouco mais sobre essa revolta armada, essa resistência armada no estado de Goiás e no Brasil, e também os caminhos da esquerda no momento atual. Eu conto com você no programa Controverso. Até a próxima semana.